Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos do impacto da pandemia no setor dos bares e discotecas na Ilha Terceira. Entretanto, saiba que o Governo Regional vai requalificar a antiga Casa do Diretor do Aeroporto de Santa Maria, em Vila do Porto, para garantir a instalação da sede da Agência Espacial Portuguesa Portugal Space. Segundo o Executivo, o anúncio do concurso público para a empreitada já foi publicado em Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores e no Diário da República, a 21 de janeiro, e o prazo para a entrega das propostas é de 30 dias. O PS Terceira defendeu uma estratégia para a retoma do turismo na ilha e a recuperação de 6 ligações aéreas semanais suspensas durante a pandemia, 2 com Boston, 2 com Paris, uma com Toronto e uma com Montreal. Em comunicado, o Secretariado de Ilha do PS defendeu ainda o reforço de investimento na captação de rotas, a promoção do destino Terceira e a reversão da decisão de pôr fim aos encaminhamentos gratuitos nas ligações interilhas. Afirmam que se criou um obstáculo financeiro desnecessário aos passageiros que, querendo visitar a Ilha Terceira, tenham de entrar na região através da Gateway, que centraliza a grande maioria dos voos internacionais, nomeadamente São Miguel. À margem de uma reunião com a direção da Eurogar das Lajes, o deputado do PSD, Rui Spínola, anunciou que os partidos da coligação iriam recomendar ao Executivo açoriano a promoção do aeroporto das Lajes enquanto porta de entrada de fluxos turísticos nos Açores, sejam nacionais ou internacionais. Em março de 2020, a pandemia da Covid-19 levou muitos negócios a fecharem portas temporariamente. Ao longo de quase 2 anos, as restrições foram-se adaptando à situação epidemiológica na região. A Vitec foi saber qual o impacto causado no setor dos bares e discotecas da Terceira. Vários foram os estabelecimentos que se viram forçados a fechar portas e a repensar o seu negócio. Foi o caso do setor dos bares e discotecas, um dos setores mais afetados pelas restrições contra a Covid-19. O impacto foi um bocadinho negativo. Foi uma baixa a nível de frequentação, nível de faturação e a nível de ambiente, porque muita gente está aí com medo, então já não convive da mesma forma que convivia antes dessa pandemia. Tivemos 6 meses, em 2 anos, 6 meses fechados. Em 2020 tivemos 3 meses fechados quando começou, de março até finais de maio, e depois devagarinho recuperamos. O verão ajudou um bocadinho e recuperamos um bocadinho o que se perdeu, e depois também o final de 2020 e início de 2021, outra vez fechado 3 meses, desta vez por opção própria e boa consideração, porque isso não estava muito bom, então optamos por fechar outra vez as portas para ver se continha um bocadinho mais o vírus. Isso, a pandemia foi muito complicado, foi muito difícil até agora, e está a ser difícil, continua a ser difícil. Eu lembro-me que a gente trabalhámos o último dia, no dia 8 de março de 2020, fechámos por nossa iniciativa na segunda-feira, comunicámos a dizer que íamos fechar por causa da pandemia. Trabalhámos no ano 2020 cerca de 4 meses e meio só. Em 2021 a gente estava com a esperança de ser um ano melhor, tivemos fechados 14 meses seguidos, ou seja, trabalhámos 3 meses em 2021, ou seja, ainda foi pior que 2020. Os confinamentos impossibilitaram a abertura dos negócios da noite e mesmo durante os períodos de abertura, mas com os horários reduzidos, estes negócios tiveram de se reinventar. De momento não estamos a ter animação, portanto tudo que é animação musical com DJs, essas coisas não estão a acontecer. Temos as noites que são umas quarta-feiras e também estão paradas devido aí ao aumento dos casos aí na ilha. Também optamos por estar fechado passagem de ano e o fim de semana à frente também não abrimos mesmo, porque estava aí mesmo no auge do Covid, por isso optamos por fechar. Bem, o Dalman é um negócio mais direcionado para a noite, mas também estamos abertos durante o dia. Ou seja, o que nós começamos a fazer foi a dedicar mais tempo à cozinha. Antes fazíamos só tostas, hambúrgueres,
começamos a mudar o pão de hambúrguer, começamos a meter mais qualidade na nossa cozinha, porque nos confinamentos normalmente tínhamos de fechar mais cedo, tínhamos de nos adaptar, e então a noite estava um bocadinho esquecida, a realidade estava toda esquecida porque não havia noite completamente. Olha, começámos por pensar em abrir a esplanada, abrimos a esplanada em 2021 no verão, em que conseguimos trabalhar também uns 2-3 meses de verão. Foi a maneira que arranjámos, a solução que arranjámos para poder faturar alguma coisa, porque as contas todos os meses caem. Luz, água, mel, segurança social. Em alguns casos, emendas foram criadas ou adaptadas, levando os bares a recorrer à restauração e a outro género de eventos. Somos mais um snack bar, por isso temos sempre a vertente de restauração e exploramos mais essa parte. Tentamos explorar e os clientes aderiram e participaram e ajudaram a casa a manter-se aberta. E optamos mais por este lado, que é a restauração, e vi tomar um copo mesmo no chill e estar à vontade. Optamos por essa parte, correu bem e está a correr bem até agora, isso esperamos que continue. A nossa função aqui é entreter as pessoas, a realidade é essa. E não tem a parte da noite, o que nós tentamos fazer foi dedicar-nos à comida, basicamente foi isso. Fizemos alguns eventos de prova de gins, de prova de cocktails, para tentar com que as pessoas viessem cá e gostassem da sua experiência aqui. Obviamente que às vezes dá certo, outras vezes não dá certo, mas pronto, tentamos se adaptar fazendo coisas diferentes, tipo jantares já combinados, ou seja, com uma entrada, com um prato, com um aperitivo, com um cocktail. Era muito difícil converter isso para a restauração, porque para montar uma cozinha, ou seja, logo que for para poder vender um hambúrguer ou qualquer tipo de comida, petiscos, ou seja, o que for, é muito difícil numa discoteca, e também para as pessoas virem cá, estão habituadas a ver um conceito que é noite e que é discoteca e que é luz, que é animação, é tudo, e virem para um sítio onde se tem que comer, é muito difícil, isso não valia a pena. Não. Isso por um lado foi bom para os restaurantes e para os bares. O restaurante passou a ser o bar. O bar passou a ser a discoteca e a discoteca continuou fechada. Outra mudança foi a necessidade de implementar medidas de precaução, sejam elas impostas pela Direção Regional da Saúde ou por iniciativa própria dos estabelecimentos, de forma a trazer segurança ao público. Nós aqui normalmente escolhemos dos nossos funcionários, sempre 2, de 3 em 3 dias vão fazer teste, para ver se tem ou não tem, porque isto também temos famílias, temos pais, temos avós, temos isso tudo, porque para nós acho que não é assim um problema muito grande, o problema é as pessoas que nos rodeiam. Somos todos uma equipa, aqui é uma equipa bastante jovem e sou dos mais velhos e tenho 33, portanto, claro que usamos sempre a máscara, desinfetar as mãos, normalmente, e digo aos meus funcionários para quando chegarem a casa meterem a roupa logo para lavar, para não estar a usar a roupa no dia a seguir. Passa aqui muita gente, a realidade é essa, e nunca sabemos que é que podemos estar expostos, e sabemos que já passou alguns clientes que de facto tinham Covid e graças a Deus nenhum de nós nunca apanhou Covid, nenhum dos meus funcionários. O uso de máscara, o profissional de saúde à porta para validar os autotestes feitos pelas pessoas, o álcool gel em todos os balcões, na entrada, o uso de máscara obrigatório, são essas as regras. A questão da obrigatoriedade do teste na entrada veio trazer talvez alguma esperança às pessoas de não terem tanto medo, mas é muito difícil porque cumprir com as regras todas e cumprir com isso tudo, o público é muito escasso. Para muitos eventos é obrigatório a apresentação do teste negativo, como o PCR, com validade de 72 horas, o teste antigénio, com validade de 48 horas, ou o autoteste realizado à entrada dos estabelecimentos, sendo necessário um profissional de saúde para o validar. E, ao contrário de outras zonas do país, a Ilha Terceira tem uma pequena rede de testes de antigénio gratuitos, o que alguns gerentes acreditam ser um obstáculo. Então agora nesta altura, que estamos em janeiro,
Os casos aumentaram muito, como vocês sabem, e então está a ser das piores alturas porque devia ser das melhores. O fim do ano passado já estávamos a começar a ter um alívio de regras e de coisinhas que o governo tem posto, obstáculos, e pensávamos mesmo que este ano ia ser o ano da mudança e que a gente ia começar a ser o que era de antes, mas infelizmente com estes casos todos não se está a conseguir. A gente passa nos outros sítios, a gente vê, está tudo muito mortinho, né? A gente tem que se aliviar as medidas também, porque imagina, hoje em dia, se a gente quiser fazer pista de dança, temos que ter uma pessoa credibilizada, uma pessoa da área da saúde na porta a fazer o teste. Isso é inconcebível, a gente não consegue fazer isso. Quando for dessa maneira, a gente vai continuar só a fazer os nossos jantares, almoços, etc. Beber um copo, tudo ok, mas tudo sentadinho na mesa, ninguém pode dançar, porque quando se dança o vírus aparece. Penso que vai correr bem fechar, não acredito porque ninguém consegue manter o negócio com a porta fechada, ninguém. Há alguns, como no nosso caso, conseguimos aguentar, mas manter uma casa em funcionamento com a porta fechada, eu não acredito que ninguém consegue. Por isso, eu acho que não vai fechar, temos que respeitar as medidas e ajudar o máximo a população a se preservar aí a nível de saúde e não espalhar essa doença. Enquanto a gente conseguir fazer isso, penso que vai correr tudo bem, ou pouco ou muito, mas vai-se fazendo alguma coisa. Agora, a solução não é fechar, porque se fechar não vão aguentar, muita gente não vai aguentar. E penso que o governo não vai fazer isto porque isso está sem apoio e sem nada, e da maneira que está já está muito difícil. Então, se nós fecharmos mais uma vez, acredito que muitos já não vão abrir de novo. Eu sou a única discoteca aqui na ilha, e sei que é muito difícil, mas tem bares também a passar grandes dificuldades e tiveram aberto muito mais tempo que eu e estão com grandes dificuldades. Estes gerentes falam-nos das quebras sentidas devido à pandemia da Covid-19. O resultado não trouxe lucros. Não tivemos lucros, tivemos que apertar o cinto, como se diz em bom português, tivemos que apertar o cinto e vivendo consoante as situações e evolução aí das medidas. A gente sabe que perdeu no ano de 2020 mais ou menos 40%. 2021 ainda não fizemos bem as contas, mas também tivemos uma quebra mais ou menos de 20% em relação ao ano de 2019. Mas basicamente a nossa maior fonte de rendimento era à noite, 50% vinha da noite. Apesar de ser sempre muito complicado, e quem está na noite sabe disso, com licenças e tudo o que... Para pôr aqui um artista, não é só para o artista, temos de pagar SPA, Pass Music, temos de pagar um monte de licenças. Abrimos agora em outubro, com regras muito difíceis, para ter um público, para ter pessoas, está muito difícil mesmo, porque vou dar o exemplo da pessoa que quer vir para a discoteca, tem que fazer um teste obrigatório na entrada ou trazer algum teste, em que o governo não arranjou soluções para que as pessoas possam fazer os mesmos testes, ou seja, está muito difícil para gerir esse setor, que ao fim e ao cabo a nível nacional está muito difícil mesmo, e com os apoios que são poucos ou nenhuns, em que eles cortaram tudo em outubro. Devido às dificuldades passadas, tanto a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo como a da Praia da Vitória, em conjunto com a Câmara do Comércio, tentaram ajudar os seus comerciantes locais. Ainda assim, continua a haver obstáculos para alguns estabelecimentos, nomeadamente aquela que é considerada a única discoteca na ilha que teve mais tempo fechada e com menos opções de adaptação, comparando com os bares e restaurantes. Por isso nós aqui no Calema não temos razão de queixa, porque a Câmara cumpriu a 100% e até agora estão a cumprir e ajudar no bom sentido. Por isso nós não temos razão de queixa. Nos outros espaços já ouvimos que não foram perdoadas rendas, isso e aquilo, mas isso, cada caso é um caso, mas nós não temos razão de queixa. A Câmara Municipal sempre esteve do nosso lado, pelo menos do lado dos comerciantes aqui da praia. A Câmara teve sempre uma posição bastante boa, a meu ver, porque deixamos de pagar algumas taxas, deixamos de pagar algumas coisas e reduziram-nos também prazos e etc. para a gente estar tanto afogados.
Em relação ao governo, foi o que saiu nos noticiários, a gente recebeu aquele apoio e foi isso. Foi os 2 meses que estivemos fechados, penso que foi em 2020, março e abril, se não estou em erro. Senti muitos obstáculos por parte deles. Apoios da Câmara Municipal, acho que tivemos uma redução nos serviços municipalizados, redução da água. Do governo tivemos o layoff e mais 2 ou 3 apoios mínimos que não serviram para nada, ou seja, e hoje em dia eles não querem, não ajudam, não podem. Nós estamos abertos com todas as despesas e mensais iguais ao que tínhamos se estivéssemos a trabalhar normal. Isso é muito difícil. Este setor acredita que os seus negócios não voltam a fechar. Ainda assim, fica a esperança por dias melhores, onde o convívio seja feito com segurança garantida e não seja temido pela população. Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. A 30 de janeiro, às 18 horas, na Recreio dos Artistas, exibe-se o vencedor da edição do Festival de Cannes de 2021, o filme Titane. Por hoje é tudo. Até à próxima.